Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo te contar que sim, tem uma proposta, papel timbrado, documento oficial na mesa do presidente Alexandre Barcelos e basta ele assinar para que Maurício seja vendido. A proposta do Palmeiras e chegou na semana passada e ela contempla até então todas as exigências feitas pela diretoria colorada e basta uma assinatura para o negócio acontecer. Mas é justamente sobre esta assinatura que a gente vai falar a partir de agora. Gente, olha só, a primeira questão que eu preciso te falar é, o Palmeiras fez uma proposta oficial. Essa não é nem a primeira proposta, tá? Já teve em janeiro, já teve em março, abril e agora, no mínimo, a quarta oferta oficial que o Inter recebe. E eu tô falando isso de grana, de colocada a situação posta. Todos os requisitos pedidos pela diretoria do Inter foram atendidos e eles mudaram várias vezes. A primeira oferta foi uma, aí o Inter foi lá e colocou outra situação. Já teve, pelo que recebi, ligações para a presidente Leila dizendo: ó, Leila, cai um negócio, não vou fazer. E aí, aos poucos, um conversa daqui, outro conversa de lá, os valores aumentam e tudo mais, e se chega a um denominador comum. E agora, tudo que está documentado, segundo recebi, direto de São Paulo, é uma informação que me diz o seguinte: olha, tudo que foi pedido nós atendemos. Agora, basta o presidente colocar, assinar. Mas, a bem da verdade, o documento oficial chegou semana passada e ainda não foi. Eu vou te explicar por quê. Mas antes, deixa eu tirar mais alguns detalhes. O Inter, todo mundo sabe, tem 50% dos direitos do Maurício. E a proposta deixará no cofre do Beira-Rio, apenas por esses 50%, apenas pela sua parte, 7 milhões de euros, ou 40 milhões e meio de reais. A proposta total engloba 11 milhões de euros. Para o Palmeiras vai desembolsar 63 milhões e meio de reais. Só que o Inter fica com 7 milhões. É como se o Inter estivesse vendendo o Maurício por 14. O Inter, bom, 11 seria 5,5 para cada um, né? Pois é, o Inter foi lá pedindo, disse: olha, eu preciso de um percentual maior, e chegou a 7. E disse lá atrás que, olha, 7 dá para assinar. Colocaram no papel com todas as condições, e colocar condição não é só, é condição de pagamento, quem é que vai pagar a comissão, o imposto da operação, as formas, garantias e tudo mais, e tudo que envolve uma situação. Daqui a pouco, né, olha, paga tanto assim, tanto assado e tal, isso tudo foi atendido o desejo colorado. E o Inter teria dito, ou disse, pelo que recebi, que ó, eu vou aceitar. A proposta chegou e ainda não assinou. Lembrando, várias vezes essa situação ela foi mudando de formato. Mas agora, chegou meio que num deadline, por quê? A primeira questão, se trabalha muito com a direção colorada dizendo o seguinte: olha, o negócio é 14 milhões de euros. O Inter tem que pensar em 14 milhões de euros e não 11, porque o Inter fica com 7 de euros, 40 milhões e meio de reais na conta do estádio Beira-Rio só para o Internacional. Então isso é como se fosse uma venda de 81 milhões de reais. É como se fosse uma venda de 14 milhões de euros para o Internacional. E há um trabalho para dizer: agora, no final desse mês, da reta final do mês, dia 23 de junho, então daqui a alguns dias, o Maurício faz 23 anos. No mercado quente da Europa, é quase impossível algum time vir aqui e pagar 14 milhões por um jogador de 23 anos. Porque aí nós vamos ver, os Kentucky, Real Madrid, Barcelona, os times que têm muito dinheiro, não vão fazer esse negócio, tá? Não vão ir para um jogador que ainda não é nem titular, tão... Né, não está assim explodindo na temporada, não é o melhor jogador do Brasileirão, não ganhou um título, aliás, isso também conta. Então assim, teria que ser para um mercado leste europeu, por uma Rússia. O cara não vai querer ir para a Rússia, vamos combinar. A Ucrânia desaqueceu, a Rússia não é um bom mercado e tal. Então assim, esse é um ponto. O Inter tem que olhar que a Europa já não está mais vendo o Maurício, ele não tem mais outras alternativas tão fortes. E aqui vem uma questão. Uma das argumentações é: o Maurício está há 4 anos no clube. Ele não é um garoto agora, não chegou agora, ele não chegou agora no Inter. Sabe, tem outra. O Palmeiras, ele tá com uma promessa e o Abel Ferreira entrou na mente dele, tá? Entrou na mente, porque ele vai ser protagonista de um time que tá ganhando o título a rodo, que é treinado para todo mundo. O melhor técnico do futebol brasileiro é o Abel Ferreira, isso tá contando. O Maurício chegou de graça numa troca pelo Potker. Ele veio pra cá e o Potker foi pro Cruzeiro. Basicamente não teve custo. E o Inter vai ser 40 milhões de reais pelo jogador. E alguém vai dizer: mas pode receber isso pra Europa. Pois é, mas não tá chegando essa proposta. As duas melhores propostas foram a do Botafogo e do Palmeiras. E teve lá atrás do Bragantino, mas era 8 milhões de euros no total e tal. Então essa proposta é bem melhor. Aqui vem uma questão importante.
Bom, por que o Inter não está assinando? Se o jogador veio de graça e ganhará 40 milhões, se ninguém na Europa vai pagar tudo que ele recebeu, e mais, se ele disse na semana passada pro Palmeiras que, ó, se chegar isso eu acerto, se chegar isso tem como fazer negócio. O Palmeiras botou o papel na mesa e o presidente não assinou. A informação que eu recebi é que é por conta de ser uma venda no futebol brasileiro. E o quanto esta venda repercutiria, impactaria junto ao torcedor. Se esses mesmos valores, uma proposta de 7 de euros líquido para o Inter e aí um total que pudesse ser menor, mas fosse para a Europa, chegasse e ela fosse para a Europa, o negócio estava feito. O negócio estava feito. O negócio é ser no mercado brasileiro, ser um time brasileiro. E isso está pegando para não estar assinado. Mas o que eu tenho tem papel timbrado do Palmeiras na mesa do presidente Barcelos. A proposta, com todas as condições pedidas pelo Inter, foi atendida e não é só dinheiro, é condição de pagamento, imposto, tudo, qualquer coisa, comissão de empresário, aquelas coisas todas que numa negociação às vezes a gente não pensa, mas que um clube precisa colocar. E a dúvida é, o presidente Barcelos vai assinar ou não? E o presidente não está assinando justamente por conta disso. A repercussão que causará vender no mercado interno. E aí, o que você faria? Boa pergunta, né? Você decide numa dessas. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.